E comparando o time de 2001, campeão brasileiro, e o time de 2004, vice-campeão brasileiro? 2001 tinha mais sede. Não. Mas, entendeu? Literalmente assim, era absurdo, irmão. Tá louco, aquele pessoal lá, era perigoso até. Só que jogava muito. Okay, né? O Petralha sempre foi um cara Maquiavel, eu sempre falo isso. Ele é um centralizador, ele queria uma cirurgia fora do país e fez todo mundo acreditar que nós queríamos. Enfim, e quando a coisa tá 3-4-0 é fácil você dar uma caneta, é fácil você virar a cara, é fácil você... Mas quando tá 0-0, jogando na casa do adversário, é que você realmente mostra o teu valor maior. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa O Outro Lado da Bola, com Adriano Hatman, esse que vos fala, e meu companheiro aqui de bancada, Levir Culpe. Fala, professor, como é que você tá? Tudo bem? Fala, Adriano, tudo bem, né? Levir, com R no final. Levir. Tá? E Culpe, C-U-L-P. Não existe outro nome parecido, né? Não que existe. Coisa, viu? Existe um Levi já. Levi tem vários. Eu acho que o meu pai quis se vingar dos filhos, sabe? Porque o nome dele era Francolino. Olha bem o nome dele. Isso. Aí ele pegou o meu irmão mais velho e colocou o nome dele de Lodércio. Aí o meu irmão do meio era o Lodair. Aí veio o tal do Levir. E a minha irmã que chama Leodete. Você viu alguma coisa parecida? Bonitos nomes. No Tem um mundo outro. já? Já viu alguma coisa parecida no mundo? Ô, Levi, o nosso convidado de hoje também tem um nome bem diferente, né? Além do nome diferente. Professor, ele já foi 5 vezes campeão brasileiro. Sabe quantas atletas foram 5 vezes campeão brasileiro? Pouquíssimos, né? Nossa, esse cara jogou, né? Esse cara tem... Agora, onde que ele nasceu? 2 vizinhos. Sudoeste do Paraná. Pois é. Aqui no Paraná, ele não é reconhecido. Ele é mais reconhecido no Brasil, em outros estados, né, em todos os estados do Brasil, do que aqui no Paraná. É coisa do Paraná isso. Sabia? É coisa do Paraná. Dagoberto, seja muito bem-vindo. Tá aí já um questionamento do professor Levi. Você se considera reconhecido no estado do Paraná? Pô, você fez belas campanhas. Atlético Paranaense, São Paulo, Internacional, Cruzeiro, jogou no Rio, jogou em Londrina, enfim. Tá aí, a bola tá levantada. Primeiramente, obrigado pelo convite. Levir, um prazerzaço. Esse cara aqui, nós temos uma história muito bacana juntos. Aprendi bastante, né? Sou um paranaense, joguei no Atlético 6 anos. Aconteceram coisas que fazem parte da nossa carreira, quem sabe muitas vezes a galera não reconhece por isso, mas independe, eu tenho uma história gigantesca, sou um cara felizardo por jogar em grandes clubes, então o que fica é a nossa história, o nosso legado e tá aí para ser contado. Você disse aí para nós, nasceu em 2 vizinhos. Como é que foi essa tua formação, os primeiros contatos com a bola, como é que isso surgiu na sua vida? Eu venho de uma família de agricultores, então trabalhava bastante na roça, né? Meu irmão acabou indo para Londrina, para o PSTC em Londrina, como na escola japonesa, em 97, eu acho. Automaticamente me levou depois de 1 ano. E aí onde foi tudo começou. Trabalhava mesmo na agricultura, final de semana batia uma bolinha, levava jeito. Meu pai sempre fala, né? Então, dali em diante, a história tá aí para ser contada, né? Sim, e aí, claro, a gente veio te conhecer no Atlético Paranaense. Agora uma pergunta. Que time você torcia na infância? Então, a região era muito Grêmio e Inter. O sudoeste, ali o oeste é só Grêmio e Inter, então meu pai é um colorado, mas eu nem deu tempo assim de torcer bastante. Eu tinha um carinho pelo Flamengo na época, pelo Inter e tal, mas meu pai foi um torcedor, eu não tive esse gosto ainda, depois que eu conheci a bola, que você vai conhecendo os clubes, vai se encantando com alguns, e aí você tem um desenho melhor de cada clube onde você jogou e conheceu, e fica um carinho por alguns. Eu achei engraçado isso, sabe? Porque eu também tinha, você vai tendo um carinho por algum time, né? E depois você vai perdendo o carinho que você tem, tá? Você não torce para nenhum mais. Aí a gente fica torcendo para times de fora do país, lá da Rússia, da China,
do Japão. Japão. É preferível, viu? Porque torcer por time é igual política. Futebol é meio que... Não conheça. Olha, cara. Depois não você entra, conhece. não entra que você... Fato. Que coisa, né, cara? Resumiu, fantástico. Que futebol e política não é Dagoberto, pra qualquer você um, não. chegou no Atlético e se deparou logo com um time campeão brasileiro, né? Você pôde jogar alguns jogos, 2001, então esse foi seu primeiro título. Como é que foi esse momento pra foi, você? foi um ano que mudou a minha vida, assim, né? Eu chego no juvenil em 2001, um moleque com 17 anos, e aí o Júnior tava... Nós fomos campeões paranaense até junho ali. O Geninho me pede para treinar no profissional, e aí eu subo, treino, o Ilan, Adalto machuca, eu entro em alguns jogos naquele ano, e depois 2002 eu tenho uma sequência muito boa ali. Então 2001 foi um ano assim de mudança radical na minha vida. E 2003, 2001, 2002, 2003, enfim, você vai fazendo jogos históricos. O nosso amigo de bancada que não está aqui hoje, Silvio Ralf Filho, ele fala que o gol que você fez contra o Bahia em 2003, assim, é um gol antológico. É um dos mais bonitos. Tem alguns marcantes. Esse é marcante. Nós estávamos com um jogador a menos, e eu volto para dar um combate até dentro da área. O Diego sai jogando comigo e eu faço. Vamos ver ele aí, ó. Eu volto para dar combate nesse lance. O presente de despedida foi se construindo aos poucos. Os jogadores do Bahia na lateral direita, isso. Vamos ver. Os caras ali. Olha lá. Olha. No outro dia eu me apresentei na seleção sub-20. Levei era muito fácil, né? Não é possível que os caras Olha. a chegadinha, amigo. Olha lá. Esquerda, hein? Com um pique de quase 100 metros ali, você cansa pra Meteu o cara. pé esquerdo, hein, cara? Olha só. Deixou no Atlético Paranaense uma vitória. E na torcida brasileira, a esperança de novas jogadas como essa, na busca do ouro. E Tadeu Schmidt narrando Tadeu Schmidt, verdade. o teu gol ali. Um grande cara. E aí você começa a ter espaço na seleção, né? Aí a gente disputa o Sul-Americano, o Pan-Americano, eu creio, Toulon, um pouco antes disso, e aí a gente vai para o Mundial, somos campeões no final de 2003. Tem um gol aqui da seleção também, que você Tem com um a aí? camisa amarelinha, contra a Venezuela. Aí foi pré-olímpico, que foi complicado. Começando Passamos hoje, um vexame aí, não classificamos. Nosso time era muito bom, Robinho, Diego, Daniel Carvalho, Dudu, olha o Robinho aqui. Como é que foi essa campanha da Governo? Você começou titular. Não. Eu tinha lesionado o tornozelo no Mundial Sub-20. E Da questão do Sul-Americano. esse daí é o pré-olímpico, né? Pré-olímpico, Isso desculpa. aí. E aí eu vou entrando nos jogos, era o Ricardo Gomes que era o técnico. Eu vou entrando nos jogos e ganhando a confiança, mas não foi legal não, cara. Não joguei legal não esse pré-olímpico. Nosso time deixou a desejar. Engraçado. Tem até a anotação que eu tenho aqui, esse tinha jogo da muito- Venezuela você foi titular. Eu creio que esse jogo eu joguei titular. Foi o Isso. teu único gol. Eu né, acho que foi nesse competição. jogo que eu joguei. O restante, não. Aí até o jogo contra o Paraguai, que foi o maracanaço da campanha, você entrou no segundo tempo. É né? verdade. E em compensação, o jogo do Mundial Sub-20, você também entra no segundo tempo, quando o jogo estava 0x0 com a Espanha. Isso, então, ali que eu tinha lesionado. Eu não ia pro Mundial, sendo que o Paquetá me falou, vamos recuperar e você entra no decorrer. Eu entro nas quartas de finais, não me engano, jogo a semi e entro no final. Entrou no final, estava Isso, 0x0 ainda. isso Daí aí. saiu o gol do Fernandinho. Gol do Fernandinho. Você lembra que o Iniesta estava no time adversário? Iniesta, jogava muito já. E aí 2004 que acontece então o encontro Levi Coupe e Dagoberto. O Atlético vinha de um vice-campeonato paranaense, né? Perdeu pro Curitiba 2004 e começa o brasileiro com 2 derrotas, né? Você lembra desse momento? Não lembro disso, eu não lembro. Viu, 2 derrotas. E aí o Levi chega na terceira rodada contra o Paysandu. Cheguei Aquele depois. 3x0. Depois de perder Depois as das duas. derrotas. Foi, então. Tá explicado, Não. então. Foi isso, porque Eu não lembro das... teve as 2 primeiras derrotas para Figueirense e Cruzeiro, se não me engano. E aí depois o Levi chega, vocês ganham do Paysandu de 3x0 e aí começa uma caminhada fantástica, né? Aquele time, fazia gol pra caramba. Mas, falando sério, Dagoberto, não é recomendado
para uma pessoa como eu, assim, você é da cidade e vai treinar o time. Não é recomendado. Mas Porque foi- envolve família, envolve os amigos, é um negócio meio esquisito assim, né? Tem momentos que você desanima um pouco. Aí tem a imprensa, nossa, então Não, mas a imprensa É é, bem tranquila, chefia. sim. É tranquila para quem não, para quem Meu joga. pai amado. Agora para quem fica no banco, Vamos ver o que a Comissão imprensa técnica. falava de você então nessa época de 2004. Vamos ver os jornais aí, ó. Olha lá. Vamos ver se você vai mudar de opinião. Ó, Levir para colocar o Furacão nos trilhos. não, mas isso antes de Ó, começar. esse né? jogo aqui é um 5x0, da Dagoberto faz 2. Ó, depois Eu- nós vamos ter o vídeo do gol aí. Eu fiz 2 e o Jadson fez 3. Já fez 3. Ó, a equipe Ó, e aí o surpreende. time subindo. Rodrigo Céu na tribuna. Ó lá, esse é um clássico, né? 2x1 no Curitiba. Alquimia de Levir, Renato Furacão. Eu acho que essa imprensa tava de bem com você, hein, Levir? Mas isso, bom, É que tava ganhando, né, a gente chefia? tava invicto, Tava né? vencendo. Tava ganhando, né, chefia? Olha o nosso meio de campo, olha o time. São Caetano. Nossa, Olha só. olha só. Adalberto. Esse aí foi um dos mais craques que eu joguei, meu amigo. Jadson. Esse Não, aí, o tal do Jadson é brincadeira, né, Absurdo. Dagoberto? Ele era um craque também. Ele bom, era em todos os sentidos É. fenomenal, irmão. Perigoso e fenomenal. Ó, essa matéria é do Vício aqui, Essa ó, eu que tá fiz. aqui do nosso lado. Vício Veloso 5x0 Ribas. fui eu que. Passa. Olha só. 5x0. Tudo jogada ensaiada. 4x2 no Cruzeiro. 4x2 no Cruzeiro. Recorde. E o curioso aqui é que o Arthur que tá no gol, viu? No gol do Cruzeiro, que hoje é o CEO do Curitiba. E o legal, você falou 4x2 no Cruzeiro. Em 2003, foi o título deles lá, né? Que o Cruzeiro bagunçou. Nós, O Cruzeiro ganhou a Tríplice Coroa em eu 2003. faço 1x0 aí, não sei se era o William no meio campo, ele fala assim, Dago, você foi mexer com os caras. O Alex meteu 3, depois tomamos 5x2. E aí depois nós ganhamos de 4x2 lá em Nossa, 2004, né? Mas em 2003 ele estava absurdo. 2003 tinha muito bom. Mas tem coisas que a gente não consegue explicar até hoje, né? A gente não entende, simplesmente a gente não entende. Mas isso nas derrotas e nas vitórias. Por isso que o futebol é um dos esportes mais queridos do mundo. Olha. E na minha opinião Nossa. foi um dos times assim, você pega, eu peguei depois São Paulo também, Cruzeiro, Inter, mas o nosso time de 2004 assim, ele jogava muito fácil. Nós tinha muita arma, nós tinha muita técnica, jogadores que fazia a diferença de, pega o Jadson, o Fernandinho, pegava o Ivanzinho, Jovens, né? lateral, Todos É, jovens. é o casamento que deu certo. É os isso, mais né? experientes, né? Sabe? Washington, reunimos Fabiano, Marinho. Nossa, cada jogador. Pois é. E a coisa foi se encaixando, eu vejo assim, as peças de tabuleiro foram, sabe? Então, eu converso com tanta gente hoje que fala assim, pô, eu ia no estádio em 2004 para ver vocês, cara, porque eu sabia que o show era garantido, né? E comparando o time de 2001, campeão brasileiro, e o time de 2004, vice-campeão brasileiro. 2000 tinha mais sede. Mas, entendeu? Literalmente assim, era mais sede era é boa, hein? absurdo, irmão. Tá louco, aquele pessoal lá, era perigoso até. Só que jogava muito. Entendi. Era diferentes estilos, cara. Você pegava um Cleberson, Adriano, aí depois vem o Fernandinho, vem Alan Bahia. Só que eu acho que o nosso time de 2004, beleza, não foi campeão, mas jogava um futebol mais bonito. É que o 2001, o Alex Mineiro ali nas finais, ele Arrebentou, ele né? arrebentou. Isso é uma coisa engraçada, né, Roberto? A gente tem uma lembrança de alguns times que a gente achava que era o máximo, assim, e a gente não ganhava. E aí você, às vezes, tem uma vitória quando menos espera. Tá? E às vezes, quando mais espera, Aí, é uma coisa engraçada. Uma campanha recheada de goleadas, né? Foi Várias muito por goleadas. detalhe, né? Eu vou pedir até para a Luísa largar, já soltar aqui umas imagens de 2004, da Goberto fazendo gol. 2004 foi um assistência. pecado nós não termos ganho o Brasileirão, essa é a verdade. Lá contra o Cruzeiro. Olha só. Goiás, Um pouco de sorte. um pouco de... Vamos. Nossa, agora foi. Era o Assistência do Washington. Dagoberto. E eu acho. Gol do Washington. Olha o time. Já Nossa. pancada.
Essa foi linda. contra o Fluminense, 4-1 para nós na Arena esse jogo. Quer dizer, 4-1 contra o Fluminense, olha só, cara. São Caetano, acho que isso daí. O Osh tocou, fiz o gol. Milagre o Osh ter tocado uma bola, né? Porque Fominha da cebola. Fez tá 34 louco. gols, 35? 35 gols. Não, no ele campeonato. era obcecado. Assim. Ele É, era esse era, obcecado, esse era. obcecado pelo gol. Assim. Ele cobrava bastante. Tá Dá em mim. louco demais. Não, ele cobrava de todo mundo, Todo sabe? mundo. Ele queria, Queria bola, não ele fazia queria a bola gol. fazer gol. Ah, contra São Paulo. Que bacana, assim, desse ponto ele... Não, era um Foi cara bem que... Eu sempre gostei de jogar com caras assim. O Borges também era outro cara assim. Que ele não se contentava em passar em branco, exemplo, no jogo. Aí, Ele era cobrado para fazer gols, então... Olha o Jadson. Jadson. Esse acho que é do 4-2 lá, Você é aquele. craque também, Esse- né, Lago? esse é um Que? dos- O Jadson jogava muito Junto também. com, Meu Deus. com o Hernanes, para mim, eu coloco assim os mais craques que eu joguei. Foi ele e Hernanes. Só que o Fernandinho. Jadson a gente se dava muito bem e se entendia muito dentro de campo. A gente só no olhar. Já que você falou do Washington, ele vai contar uma tua aí também agora. O Washington. Olha ele. Ah, esse daí é fazedor de gols, filho da mãe. Tá Olha o que ele louco. diz aí, a história de Olha lá. vocês. Alô, pessoal. Para mim é um grande prazer poder estar participando dessa entrevista, desse grande bate-papo aí do professor Levir Coupe e do parceiro, companheiro Dagoberto. Poxa, que encontro bacana. Provavelmente deve estar falando muito de 2004 aí, né, nesse Atlético de 2004, onde nós trabalhávamos juntos e onde poderíamos ter conquistado aquele título brasileiro, né? Infelizmente não conquistamos por diversas situações. Mas uma delas foi, com certeza, pela lesão do Dagoberto, né? Onde nós estávamos vivendo um maravilhoso momento, o time jogando muita bola. E aí o Dagoberto sofreu uma lesão no joelho e, infelizmente, desfalcou. Claro, apesar do Denis Marques ter entrado muito bem, mas sentimos muita falta e, por esse e outros motivos, não conquistamos o título brasileiro de 2004, né, pelo Atlético Paranaense. Mas, assim, primeiro eu queria desejar muito boa sorte a vocês. É um prazer estar falando com vocês. Eu lembro muito bem de uma passagem, 2004, que o Levi sempre costumava juntar o grupo, né? Para falar do trabalho, do jogo passado, do jogo futuro. E aí, na época da puberdade do Dagoberto, sempre novinho, o Dagoberto era novo e um pouco rebelde. E aí ele ficava olhando, quando o Levi começava a falar, ele olhava para a lua, para as nuvens, para o céu, para o além, para o horizonte. E nunca olhava para a conversa do Levi. Aí passou uns dias, outros dias, até que o Levi chegou uma hora. Pô, Dagoberto, toda vez que eu vou falar, você fica olhando para o nada, para onde que você está olhando? E o Dagoberto, não, calma, eu estou olhando aqui, estou prestando atenção, ué. Então, era um momento, foi um momento engraçado, do qual a gente depois deu risada. Mas aquele momento era novo, Dagoberto também, né? Começando também, e com um futuro brilhantíssimo pela frente. Mas foi um grande prazer em poder participar, em jogar futebol, ser treinado pelo Levir Coupe e ser companheiro, para mim um dos maiores companheiros de ataque do qual eu tive foi o Dagoberto. Com certeza, é um prazer em poder falar com vocês, que Deus abençoe toda a vida de vocês. Beijo no coração, do Coração Valente. Tá aí o Legal, Coração legal. Valente. Ele fala de uma questão aí da lesão, né? Que foi um momento bem difícil para você, a tua carreira, né? E voltando também, um grande exemplo de vida, assim, eu falo, né? De superação, acho que... eu sempre falo pra ele, assim, a gente tem um relacionamento super bacana. Eu falo que era um cara que era chato dentro de campo, assim. Mas eu gostava de jogar com um cara assim, que queria ganhar de todas as maneiras. Dagoberto, lembra? Vou entrar um pedacinho. Sabe o cara carismático? É uma coisa engraçada, Isso né? aí. Ele tinha um carisma, Do assim, bem, ele era cara do bem. assim, os jogadores respeitavam ele assim também, sabe? Era realmente um cara que ele fazia, sabe? Fazia acontecer, né? Então ele dava confiança para todo mundo, assim, era muito legal. Uma história de vida, né? Aí Já você tinha- pega Dagoberto e Washington, imagina. Só tinha que fazer gol bastante, né? Só precisava de um técnico. E Tinha uma que tocar coisa... a bola nele, senão ele reclamava. E uma coisa legal também, né, professor, que nós criávamos muita oportunidade para ele dentro do jogo. Porque ele, um cara que faz 35 gols, alguma coisa de anormal teve nessa campanha, né? Porque não tinha os jogos que tem hoje.
Pô, você tem... Hoje é recheado de... Nós não tínhamos esse monte de jogos que tem, mas enfim. É um cara que nos ajudou muito e... Pena, a lesão. Eu sempre falo assim, eu costumo ver a vida e as coisas pelo lado bom, assim, sabe? Uma lesão que atrapalhou bastante, mas através daquilo também conheci minha esposa, que era fisioterapeuta. Temos 3 filhos hoje, somos 16 anos casados também. Então, eu acho que quando você olha a vida para um lado melhor, ficar chorando o que passou, machucou, faz parte. Muita gente machuca, muita gente erra, eu errei muito na minha carreira, mas enfim, o que ficou foram as coisas bacanas, gostosas, assim, e essas histórias. Eu acho que isso são coisas que não tem preço, assim, na nossa vida, né? É verdade. O Dagoberto, na lesão, teve um embrolho ali, né? Com o Atlético, aquela questão da cirurgia. Eu sempre expliquei, né? O Petralha sempre foi um cara Maquiavel, eu sempre falo isso. Ele é um centralizador, ele queria uma cirurgia fora do país e fez todo mundo acreditar que nós queríamos, enfim. Eu sempre deixei bem claro isso, eu tenho um carinho gigantesco pelo Atlético, fui muito feliz e ponto. Isso nada vai apagar. Mas são coisas que acontecem. Depois também chegou um clube que me ofereceu muito mais, ele não queria pagar, eu peguei e fui embora e ponto. Essa é a nossa vida, nós temos que ser profissionais e pensar na gente. O torcedor é emoção, eu entendo completamente ele, mas era o melhor para mim naquele momento, eu tinha que decidir. Sim, é isso aí. E aí começa uma nova história, o Tricolor Paulista. 2007 você chega do São Paulo? 2007, São Paulo. 2007 e 2008 fomos campeões brasileiros, né? Que seria o terceiro seguido do São Paulo. O meu segundo, que eu participo de 2. Eles são 3 anos seguidos, 6, 7, 8. E foi 5 anos, assim, fantástico também. Claro, Roberto, nesse período do São Paulo, ali, você meio que se reinventou como jogador, né? No Atlético você carregava mais a bola e no São Paulo tinha mais aquela coisa de tocar de primeira e tal. Como é que foi para você? Eu acho que você vai amadurecendo também, né? Você vai amadurecendo como profissional, você acaba entendendo mais o jogo, fazendo coisas que naquele momento não precisava, que era sair numa correria que eu fazia muito no Atlético e dava certo muitas vezes, né? Mas no São Paulo eu acabei sendo um jogador, acho que mais completo, assim, mais inteligente e pensava um pouquinho mais, eu acho. Ô, Dagoberto, quem eram as estrelas do São Paulo naquela época? Assim, nós não tínhamos, tinha o Rogério, né, que era o nosso... Rogério Ceni? O grande jogador nosso, né, mas não tínhamos um craque, porém... O Raí não estava ainda? Não, o Raí foi antes, né, chefe? Bem antes, eu sou uma geração mais nova. Mas o Lucas Moura já estava... O Lucas Moura começou em 2011, se eu não me engano. 10 ou 11, foi a mesma época do Neymar um pouquinho antes, né? Tinha Jorge Wagner. Vou pedir pra Luísa já soltar os golzinhos teu aí também, ó. Aí você vai narrando pra gente. Hugo, Borges, pelo São Paulo. Hernanes. Olha aí, ó, São Paulo. Bateu, pegou mal na bola. Esse pra mim é um gol que resume a minha trajetória, assim, sabe? Eu sempre fui um cara de ir pra cima, encarar É o drible com velocidade, Isso. né? Essa era uma característica, eu me lembro. Era uma característica. Conduzir bem a bola, assim. Não é fácil. Aí o Lucas entra depois, né? Joguei com o Adriano Imperador também em 2008. 2010 ou 11, se eu não me engano. Já era o Rogério Ceni. Já todos os anos foram. O Rogério Ceni nunca sai desde do sempre, São Paulo. né? Ele tá lá até hoje. Foram 5 temporadas? 5 temporadas. Você deve ter pego até Casemiro. Aí eu jogo o Casemiro também. O Luiz Fabiano, o Olha Lucas. olha só. Rivaldo com a 10 aqui, ó. Você andou uns 50 metros com a bola quase. Essa sorte, essa deu na minha canela. Dá um toquinho desse por cima. Foi ficando. Ó, o Rivaldo, Luiz Fabiano e Rivaldo, joguei. Peguei alguns caras monstros. Atlético São Mineiro. Paulo e Atlético Mineiro. Eu não tava nessa.
Adilson dependendo do ano. Batista, o técnico. Levi. Era o Adilson Nossa, Batista? É, olha lá. Ah, o Adilson, Adilson, cara. O Adilson jogou muito também, jogou bem. Adilson de Adrianópolis. Adrianópolis, terra da cana-de-açúcar. O pessoal de Adrianópolis que abastece a região aqui. Olha aí, ó. Olha esse contra o Bahia. O pessoal fala até hoje que é falta. Só deixou. É, Não foi. Ainda bem que não tinha VAR, senão os caras iam achar. Em Ah, câmera mas lenta eles acham tudo hoje em acham dia. Tudo, eles colocam Que E se não acha, eles... inventam. Olha o Lucas aí. Ó, meio campo praticamente, hein? Não sei se vai ter ainda. Qual foi o momento mágico no São Paulo? Os títulos eles marcam muito a carreira de qualquer atleta, assim, sabe? E você ganhar no São Paulo é muito grande, assim, sabe, cara? Eu vejo que é muito peso lá. Tem um peso assim. Olha esse contra o Curitiba. Rivaldo toca, eu toco no Lucas, a gente faz um 2. Contra o Curitiba. No Couto. Esse é massa. Olha lá. Esse foi um jogo. Não, é o gol. Um gol de time, assim, sabe? Foi bem Tu- armado. Que golaço. e- Foi pra torcida do Curitiba que já te adorava. desde eles a- estavam me da elogiando ali, eu já fui lá. Esse foi que terminou 4x3? 4x3, tava 4x0 pra gente. Quase deixamos os caras empatar ainda. Pois é, eu participei do tal do 4x4, lembra? Atlético. Do Atlético? Atlético e Colorado. É. Você era Esse aí, zagueiro. Levi, pra fiz mim, o um dos mais segundo gol. marcantes esse, contra o Inter. Quero ver. Olha lá. Nossa. Mas deu tudo certo. Aí né, explica cara? tudo, por que que o Esse- Inter veio atrás de você. Esse a gente assumiu a liderança do Brasileirão nesse jogo. Nossa, a zaga, 2008. É. a zaga A gente ficou tava em linha. 11 pontos atrás do Grêmio na virada do turno. Na virada do turno a gente tava 11 pontos atrás. E nesse jogo a gente assume a liderança. Ô Dagoberto, e aí depois foi jogar no time do seu pai, né? É, Internacional. Ah. Como é que foi essa mudança? Isso. Teu pai que falou, vai, filho. Não, eu recebi uma proposta de 5 anos muito boa do Inter também, né? Tive algumas de fora, mas o futebol brasileiro sempre foi muito, muito bom, assim, sabe? Eu sempre gostei enfim, foi uma proposta que me... Dagoberto, que cidade que você nasceu? 2 vizinhos, sudoeste do Paraná. 2 vizinhos sudoeste do Paraná. E lá tem muito torcedor do Grêmio e Inter. Então, depois de um tempo eu tenho uma... Engraçado que em 98 eu fui fazer teste no Inter. Eu fui fazer teste antes de ir pro PSTC em Londrina. E aí não passo, beleza, faz parte, né? Sim. E aí depois de tantos anos eles vão e me compram. Então foi uma história bacana que... Fizeram um mau negócio, né? Dagoberto? Então, poderia Inter- ter sido bem melhor, Pois é. teoricamente. né? Poderiam ter ganho dinheiro com você e acabaram gastando dinheiro com você. E Mas aí marcante ficou também um uma- título gaúcho que meu pai estava dentro de campo também. Até hoje tem essas coisas que ficam. Foi no do eternizadas. Forley do Dunga? Não, era o Dorival. Dorival. Fernandão, tava lá com a gente. Tem um gol aqui bonito teu do Inter contra o São Paulo. Primeiro jogo meu contra o São Paulo no Morumbi. Da estreia? Olha lá, Da Chico. estreia? Olha lá. Fez São o gol Paulo, da né? estreia? Depois de Não, 5 anos jogando em São Paulo. Mas isso não tem preço, Tem um né? bate-pronto, ó. Tá falando sério. De esquerda, um bate-pronto. Muito difícil de acertar Liso esse chute. o campo. Você comemorou de uma forma discreta? Como é que foi mais- isso aí? Mais respeitosas, assim. Não, mas é muito difícil de acertar esse chute. Se ele mostrar com outro ângulo, acho que vai ficar bem. Porque é um lance de sorte, na verdade, pura. Tem que ter um pouco de sorte, Porque porque se você- realmente, fisicamente assim, é difícil de acertar o chute de encontro ainda. Timidamente. Olha lá. Olha lá, vai. Aí pega melhor. Lá, Kika. Olha lá. Olha bem, ó. Pegou de bate pronto, né? A gente chamava de bate pronto. Jota, não é exagero nenhum falar nisso. O jogador Lá no Inter, o momento alto foi o Campeonato Gaúcho. No Brasileirão, nós fomos bem, ficamos acho que em sexto, eu acho, no geral, assim. E a galera queria uma classificação para Libertadores, assim. E aí não aconteceu. Ganhamos o Gaúcho. Cruzeiro vem e me faz uma proposta nesse... Eu tinha mais 4 anos ainda, né? E eu acho que, tipo, os caras ficaram meio receosos. Falaram, pô, a gente monta um timaço desse e não classifica para Libertadores, os caras repensam algumas coisas. Então, acabei sendo vendido pro Cruzeiro depois.
E aí chego no Cruzeiro e ganho 2 seguidos daí. Com Agora você veja como Marcelo é que Oliveira, né? a Marcelo. carreira, Os né? dois. Ah, Vê como é a carreira da gente. é muito maluco. Um lance de sorte, assim, sabe? Não sei também. Sei lá, se ele tivesse ficado no Inter, será que não seria melhor? Né? É por isso que digo, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas foi campeão brasileiro, Tem né? que, você tem que, Bicampeão tomar, brasileiro. tem que tomar as decisões sem É, ir embora. isso aí. cara. Melhor que isso, só se o Inter ganhasse uma Não Libertadores. pode lamentar. Eu acho que você não pode ficar olhando para trás. Exatamente. Eu sempre falo isso. Você não pode ficar olhando o que poderia acontecer. Eu acho que você tem a oportunidade de fazer acontecer. Então, eu olho por esse lado. Sempre olhei por esse lado. Né? E a caimesa do Cruzeiro caiu bem, né? Pô, Cruzeirão, terra boa demais, Minas e a torcida assim ficou um carinho gigantesco, cara. Até eu vou para lá daqui uns dias, semana que vem eu tô lá. E vai ser bom revê-los, porque você fora do eixo Rio-São Paulo, você ganhar títulos brasileiros é muito difícil, cara. Muito difícil. Você fazer um scout aí, eu não sei, pouquíssimo dos últimos 30, 40 anos aí. Então, a gente ganha 2 seguidos, foi muito marcante. Você jogou mais em 2013 ou 2014? 2013 eu joguei mais. 2014 eu participei menos, assim, porém pontos cruciais, assim, entrando e ajudando o time com gols também, pontos cruciais, porém joguei menos em 2014. Vamos ver os gols do Cruzeiro aqui também. Aí você vai narrando pra gente aí. Nossa, aí foi Libertadores contra o Cerro. O goleirão entregou o doce. Ó, aí eu já sabia que eu ia jogar futebol ali, professor. Olha lá, de peito. Pois é, cara, Aí mas isso que eu não sei por que você correu esse risco. Mas era o fio, que tinha lembra aquelas preleções que você dava que eu ficava olhando pra cima? Era meio disperso, entendeu? Não pensava muito nos acontecimentos. Porque, tecnicamente, né, de cabeça você ia colocar com mais Inventou, facilidade, Inventou. Mas é que agora... É que deu certo, não dá certo? Agora, você fez uma coisa que tá gravado pra história, ninguém nunca vai fazer. Então isso que é o que vale também na gente, né? Esse foi a reabertura do Mineirão, minha estreia no Cruzeiro. Clássico. Eu entro 10 minutos antes e faço o seria gol. a mesma coisa, um tipo desse lance, colocar o peito na bola. Essa você entrou, teoricamente, do melhor jeito. É, isso aí. Olha lá. Ronaldinho Gaúcho, o time dos caras era bom também, viu? Esse é 2000 Esse é 2013, reabertura do Mineirão. Clássico o time campeão da Libertadores. Clássico Do lugar. espetacular. Gilberto Silva. Pênalti. Não tem nem reclamação. Donizete ali em cima. Pro Vitor, goleiro, né? Vitor. Engraçado que nós perdemos de 3-0 o primeiro jogo da final. E aí eu faço 2-0 no primeiro tempo. Imagina, você vê o que virou aquilo. Abriu, Olha lá, pênalti pra nós de novo. Aí esse é a final do Mineiro. Final do Mineiro. Pênalti de novo. Olha lá. Aí 2-0. 2-0. Isso tava com 28, acho. Não sei quanto que tava ali. Agora 33. era mais... 36? 33. Tá? 33, A chance era mais de fazer 3-0 do que Sim, outro time sim. fazer um gol. Os caras estavam com a moral teoricamente baixa, né? Exatamente, Mas terminou 3-2. Não, terminou 2-1. O Ronaldinho 2-1. fez de pênalti. Se eu faço uma tabela com o Everton Ribeiro também, moleque bom demais, hein? Né? Ah, louco. Craque de bola. Passou pelo Coritiba também. É. Antes de Cruzeiro. O nosso time encaixou muito. Ele, o Borges, o Goulart. Encaixou muito. Ele deu um tapinha na bola que Deu. ela ficou na altura, cara. Nossa. Ficou na altura certa da tua chegada ali. Eu acho que tinha o William Bigode. Júlio Batista, Júlio Batista, William. Lucas Silva, que tá no Cruzeiro agora de volta. Acho que Isso mesmo. É bicampeão brasileiro, 2013, 2014. Só que em 2014, aí tem um confronto teu com o Levir, né? Na final da Copa do Brasil. Galo e Cruzeiro. Verdade, eu não lembrava Tá disso. brincando. cara. Eu não lembrava dessa. Um clássico, primeira vez, né? Que tem um clássico numa final de Numa Copa final. do Brasil. A segunda teve um Flamengo e Vasco, 2006, mas...
Como é que vocês ficam nessas horas? Vocês cumprimentam um ao outro? Cumprimenta nada. Só por educação. É, assim, bom dia, boa tarde. Devil chega mais perto do microfone, por favor. Mas foi, pô, o Galo vinha de 2 viradas fortes. Ali em cima Nós do ganhamos, Corinthians nós e do ganhamos. Flamengo chegou com muita moral, né? E o Cruzeiro já tinha o Campeonato Brasileiro garantido. Já tinha sido campeão brasileiro. Porque a final foi no final do ano, final da Copa do Brasil. Verdade. Aí foram 2 jogos, o Galo ganhou os 2 jogos. Então É tava por nesse por isso que eu não aceito reclamação de Minas Gerais, sabia? Essa Que foi foi uma Copa do Brasil com o Cruzeiro e uma tá bom pra todo mundo. uma recopa também com cada um. Olha bem, ó. É que se você parar pra pensar em 2013 e 2014, Atlético e Cruzeiro dominam o país, teoricamente, né? É verdade. Que ganham Copa do Brasil, Libertadores, os brasileiros. Então há um domínio grande do povo de Minas, né? É verdade. É verdade, foi um E ano. aí, bom, você foi rodando. Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, BH, faltava Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Antes foi pro Vitória ou antes foi pro Vasco? Não, antes Vasco. Antes o Vasco. Aí Vasco e Vitória foi superação, assim, sabe? Aquilo que você fala, pô, agora que você vai ter que passar por algumas situações difíceis. Muito difícil de trabalhar, lugares muito complicados, assim. Mas de uma valia muito grande. Eu sempre falo, só contar as vitórias é fácil, né? Então ali foi... Depois de 15 anos a gente ganha o Carioca com o Vasco. Você fez um golaço na Só- estreia também. Né? só que, ó, Depois de 15 anos? 15 anos, o Olha Vasco. só, cara. Só que a gente tá muito mal no brasileiro. Não tem assim. preço, né? Não tem preço. E aí É um prazer. É fantástico. Aí depois criou uma expectativa muito grande, porém no Brasileirão a gente foi muito mal. Não conseguimos. Vamos ver teu gol aí pelo Vasco também. Eu fiz na estreia também, mas foi o único, viu? Nova Iguaçu. E aí, como diz você, então, Vasco e Vitória. Que daí o Vitória também entra o Nordeste na tua vida aí, né? Então você Isso pode dizer aí. que completou aí o Completou o ciclo aí, né? ciclo, né? Mas foi bacana, cara. Eu sempre comento com meu filho hoje, tem 12 anos, e eu falo sobre você trabalhar na dificuldade, na superação mesmo, sabe? Porque quando a coisa tá 3, 4-0, é fácil você dar uma caneta, é fácil você virar a cara, é fácil você... Né, professor? Mas quando tá 0-0, jogando na casa do adversário, é que você realmente mostra o teu valor maior. Então, foi anos de um aprendizado muito grande. E aí você teve nos Estados Unidos também um período, né? 2017 eu me transfiro pro São Francisco Deltas. Moramos lá, um projetinho de mais com a família, daí mais de trocar um pouco de ares, mais com as crianças, mas foi fantástico. Já era os Estados Unidos investindo para... Então, sempre muito organizado, né? Mesmo a segunda liga assim não tendo um nível, mas era muito organizado, então os caras são muito bons. E No aí, fim das coisas, foi a tua única experiência de exterior, né? Foi a única. Às vezes eu fico pensando nisso, sabe? Nossa, se eu pudesse Né? te Mas oferecer alguma coisa assim, eu te levaria pro Japão. Cara. eu tô com 40 agora, professor. Quem Pois sabe nós podemos fazer um... bem O bolado. Japão Bem bolado. foi muito legal. Ó, tá aí um país que eu acho fantástico, cara. Japão, assim, Pois é. um povo educado, um povo respeitoso, que eu acho fantástico. Eles não te vaiam. Eles não vaiam. Sabe por quê? Porque você vai dar um espetáculo pro torcedor. Eles têm essa ideia, assim, sabe? Que você vai dar um espetáculo pra torcida. Como o teatro. É como você ir num teatro, assim. O cara vai cantar, todo mundo bate palma, todo mundo gosta do cara ali. Então eles veem o futebol assim como... Legal. É como um show, sabe? Mais ou menos assim. Você está mostrando alguma arte para... Então é uma coisa engraçada, eles não... Mas mexe com sociedade também, né, professor? Porque Nossa. vai no Brasil aqui, você... Ah, louco. Não. Um povo respeitoso, um povo que já vem de berço isso, né? Você vai trabalhar aqui no Brasil, ninguém te respeita. Não, exato, é porque que a Sabe? gente apanha de chinelo, Tá né, Dagoberto? louco. Porque as crianças no Japão são simplesmente obrigadas a ir para a escola. Não tem as crianças não ir para a escola. Todas estudam, então eles têm um nível muito superior aos outros, entende? Então é bem mais fácil, né? É bem mais fácil. Aqui no Brasil, você está falando sério, cara.
você vai para o campo de futebol sem se cuidar. Cuidado com a bolsa, põe a bolsa não sei aonde. Quantas vezes não vai com a carteira, põe o dinheiro no seu... Quer dizer, é uma coisa assim. A minha mãe foi professora na época, né? Então, o professor na escola era um segundo pai e uma segunda mãe antigamente. Hoje em dia, muitas vezes, o professor tem medo de dar aula numa sala de aula. Né, chefe? Ô, Dago, e para fechar o ciclo, aí, pô, ainda fez bonito no Londrina, artilheiro da Série B no Londrina, né? O Londrina, depois de, bem dizer, 20 anos, eu volto para a terrinha. Eu tinha parado aqui em Curitiba já, o Sérgio Malucelli veio e sentamos, tomamos um café e fechamos um negócio ali rapidão. E foi bacana, bem interessante. Vamos ver teus gols aí. Tem um jogo que você faz 3 gols aqui pro Londrina. Hat-trick. Atlético Goianiense. Olha. Foram muitos hat-tricks? Não foram muitos não. Eu nunca fui um artilheiro nato assim, né? Esse aí que, quer dizer, na base, aí no Londrina que eu fui artilheiro de uma competição, mas eu era mais um preparador de jogadas, né? Sim. E aí já tava com 35, né? Aí eu tava 5 para 6 já, né? 6, não sei como é que tava. 35 já? E agora tá dedicado ao futebol, é isso? Conta um pouquinho para nós, Dago. Agora eu já tinha paralelo mais à área gastronômica que nós fomos, né? Que o Levir entende muito bem dessa área. E nas horas vagas aí a gente brinca do futevoleizinho, bom demais. Disputa campeonato. Disputa, toda hora nós estamos vendo uns campeonatos bons aí para sofrer um pouco esses caras bons. Quem quiser estiver atuando é só ir na Praia Mansa ali no verão. Praia Mansa em dezembrão ali, janeiro, o bicho pega. Bom demais. Bom demais. E fale um pouco do Dagoberto empresário. O que você tem hoje? Tem a fábrica? Como é que é? Hoje, a longa data, a gente já tem a Fábrica Gourmet, que é uma hamburgueria na cidade, né? Aí no ramo artesanal, né? Temos tratoria também, temos a cafeteria, a Fábrica Café. E a brincadeira é boa, cara. Sai um pouco do nosso habitat natural, que sempre foi bola. E por a gente ser muito prematuro na bola, você não tem um conhecimento em outras áreas. Então hoje você vai buscando um conhecimento maior num outro lado que é interessante, que é bacana. E estamos aí, vamos ver o que dá. Estão todos convidados. Agora estava me lembrando assim, né? E eu agradeço ainda hoje assim, até ao meu pai. O meu pai, ele era motorista de táxi, mas ele tinha essa visão assim. Ele falava sempre disso, os terrenos, se você puder invista no terreno, que sempre vai valorizar, entende? Aí, e eu vejo, quando vejo o Dagoberto, por exemplo, né, investindo dinheiro num lugar legal, dando certo, é um prazer que eu tenho assim também, porque é até uma minoria que se dá bem, na verdade. Na verdade, é uma minoria que se dá bem financeiramente, jogando futebol. Então, é um certo engano, assim. Ô, professor, vou aproveitar o gancho e agradecer aqui ao nosso amigo Diógenes, da Imobiliária Líder, que é um dos apoiadores do nosso programa. Quer falar de terreno, procura Diógenes. É isso. Agradecer também o restaurante Tempero de Minas, que agora tem uma franquia na Anitta Garibaldi, além do Tempero de Minas tradicional na Marechal Deodoro, onde o senhor está lá quase todo dia de hostel, não é? Recebendo o pessoal. É engraçado agora, porque eu vou lá no restaurante e dou palpite, aí fico pensando, é igual jogar, sabe? É igual torcedor. O cara vai no alambrado e começa a dizer as coisas. O que eu entendo, cara, sabe? Eu não entendo absolutamente nada. Pouquíssimo. E vou lá e ainda vou cornetar no restaurante. É bacana demais isso, cara. Mas quem tem o cheque pode, né? Lício Veloso Ribas, meu amigo de bancada, muito obrigado por ter participado desse bate-papo com esse multicampeão Dagoberto. Multicampeão mesmo. Mas a parte que eu gosto da carreira dele é quando ele reinventa do Atlético para o São Paulo, que começa... Bom, ele falou aqui, né? Então ele vai falar melhor que eu também. Tá bom. Dagoberto, muito obrigado por sua participação, seja sempre muito bem-vindo. Agradeço de coração, bom revê-los, professor. Aqui nós estávamos em Caiobá esses dias, eu indo para o futebol de bike, ele tomando
um coquinho na praia ali. Eu falei, pô, revê-lo depois de tanto tempo é muito bom. Tem uma história legal. A gente mais novo, a gente faz coisas erradas. E eu vivia muito aquilo, então faz parte e é bom reencontrar depois de tanto tempo. Obrigado pelo espaço. Professor Levi, suas considerações finais, por favor. Nossa, eu só tenho a agradecer a oportunidade de encontrá-los. Olha bem essa resenha. O Dagoberto foi muito bacana também com vocês. E espero que todos tenham saúde, porque é o que importa. Né? O resto a gente dá um jeito. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Pessoal, muito obrigado. Agradecer aqui ao Bem Paraná, nosso parceiro na segunda temporada do projeto Outro Lado da Bola. Agradecer o Franklin e a Luísa aqui dos estúdios do Bem Paraná. Mais uma vez, destacando aqui o apoio da Imobiliária Líder e do Restaurante Tempero de Minas, na Marechal, e também agora uma franquia na Avenida Anita Garibaldi, 1167. Muito obrigado pela presença de vocês e fiquem ligados aí no canal do Levi no YouTube toda semana com um bate-papo novo. Até a próxima.